Naquela noite, ninguém imaginava que a babá seria o centro da festa. Convidaram a babá para ajudar na cozinha. Mas quando ela surgiu no topo da escadaria, o salão inteiro congelou. As conversas cessaram no meio das frases. Taças ficaram suspensas no ar e até a orquestra pareceu hesitar. Sob a luz dourada dos lustres, Maju apareceu com um vestido azul intenso que ondulava a cada passo, dominando o espaço como se sempre tivesse pertencido àquele mundo. Era impossível não olhar. Antes da gente continuar, aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like e comenta de qual cidade você está assistindo. Você já presenciou um momento em que alguém, tratado como invisível, de repente toma para si todo o palco? Em instantes, o ambiente pode se transformar. E naquela noite, os rostos ao redor revelavam surpresa, desconforto e até um certo medo. Até aquela noite, Maju era apenas a babá, discreta e silenciosa, sempre nos bastidores. Fora chamada para o evento sob o pretexto de ajudar na cozinha, uma gentileza calculada para mantê-la à margem. Mas, ao colocar o primeiro pé no alto da escadaria, ela virou a cena principal. E nada poderia apagar isso. Olhares a seguiam, intensos e inquietos. Homens interrompiam negócios, mulheres avaliavam cada detalhe, tentando compreender de onde vinha aquela presença. Maju descia com a postura de quem não pedia licença, apenas chegava para ficar. A atmosfera elegante do salão contrastava com o ambiente apertado e abafado que ficava atrás das portas duplas da cozinha. Enquanto no lado de fora o som dos talheres tilintava em porcelanas caras, ali dentro o barulho era outro. Panelas batendo, ordens apressadas e passos rápidos sobre o piso frio. O cheiro forte de temperos e assados preenchia o ar, misturado à tensão invisível que pairava sobre cada funcionário. Maju estava ali desde cedo, ajudando discretamente a empilhar pratos, cortar frutas e organizar bandejas. Movia-se com precisão, como alguém acostumada a ser útil sem chamar atenção. Ainda assim, não escapava das olhadas de soslaio das copeiras mais antigas, que cochichavam como se estivessem comentando algo importante. Ela fingia não ouvir, mantendo o foco no trabalho, mas percebia perfeitamente que não era apenas impressão. Havia algo na forma como olhavam que não era simples curiosidade. A porta se abriu de repente e a matriarca da família entrou. Dona Celina estava impecável, com um vestido de seda verde esmeralda que refletia a luz e realçava o colar de pérolas em seu pescoço. Os olhos, porém, carregavam a mesma frieza com que costumava observar quem, em sua visão, não pertencia àquele espaço. Maju, espero que saiba que está aqui apenas para ajudar. A frase foi dita como quem dá uma ordem, não como quem faz um lembrete. Nada de se misturar aos convidados. Eles vieram para celebrar, não para lidar com distrações. Houve um silêncio pesado. Algumas copeiras abaixaram a cabeça, outras disfarçaram o desconforto continuando a trabalhar. Maju manteve o rosto neutro, mas sentiu o sangue esquentar. Não respondeu, apenas assentiu levemente. Dona Celina girou nos saltos e saiu, deixando atrás de si o aroma caro do seu perfume e a sensação de que aquela noite poderia ser mais longa do que o previsto. Enquanto cortava as últimas fatias de fruta, Maju escutou um sussurro próximo. "Ela não gosta de você aqui", murmurou Joana, uma das cozinheiras mais antigas, sem levantar os olhos da tábua de corte. "Acho melhor ficar nos fundos, pelo seu próprio bem." Maju agradeceu com um aceno, mas não prometeu nada. No fundo, havia algo diferente naquela noite. Uma inquietação estranha, quase como se estivesse se preparando para atravessar uma porta que jamais poderia voltar a fechar. Do outro lado da cozinha, a pequena Sofia, filha mais nova da família, entrou correndo, vestindo um vestido rodado amarelo que parecia ter vida própria. Ela segurava um sapato na mão e, ao ver Maju, abriu um sorriso largo. "Tia Maju, você precisa ver a escadaria. Está cheia de luzes e parece um castelo."
O entusiasmo da menina era genuíno, mas o que veio a seguir pegou Maju de surpresa. Eu quero que você venha comigo lá em cima e use o vestido azul da mamãe que está no quarto. Vai ficar linda. Algumas funcionárias soltaram um riso abafado, outras arregalaram os olhos como quem presenciava uma ousadia perigosa. Maju se abaixou para ficar na altura da menina. Não posso, Sofia. Sua mãe não iria gostar. Mas eu quero. A menina insistiu, com a teimosia doce de quem não entende as barreiras do mundo adulto. É o meu aniversário. E você é minha convidada especial. O pedido ficou pairando no ar, acompanhado de um silêncio desconfortável. O som da porta da cozinha se abrindo trouxe a figura de Pedro, o maître, que lançou a Maju um olhar rápido, avaliando-a. Vamos, Maju, precisamos de você para levar mais bandejas. Sua voz não era ríspida, mas deixava claro que não havia espaço para debates. Ela se levantou, limpou as mãos no avental e voltou ao trabalho. Mas enquanto atravessava o corredor, os olhos da menina a seguiram, cheios de expectativa. De volta à cozinha, o ritmo estava cada vez mais frenético. Garçons entravam e saíam carregando bandejas prateadas. Os cozinheiros ajustavam os últimos pratos principais, e copeiras alinhavam fileiras de taças como soldados prontos para a batalha. No entanto, por trás dessa sincronia, havia um fio invisível de tensão que todos pareciam sentir. Foi então que Maju percebeu. Cada vez que a porta da cozinha se abria, alguns convidados olhavam para dentro com certo desdém, como se aquele espaço fosse um lembrete de quem servia e de quem era servido. Ela já estava acostumada a esse tipo de divisão, mas algo nela, naquela noite, começou a rejeitar essa ideia com mais força do que nunca. Enquanto organizava uma bandeja com taças de espumante, ouviu novamente a voz de Sofia, desta vez no corredor, falando com alguém. Mas eu quero que ela venha. Ela é minha amiga. Um murmúrio masculino respondeu algo que Maju não conseguiu entender. O tom, no entanto, parecia conciliador. Quando a porta se abriu, era Henrique, tio da menina, um homem alto, com barba bem aparada e um sorriso fácil. Maju, minha sobrinha está prestes a fazer birra, e você sabe que isso não é bom para a festa. Ele riu, mas havia seriedade em seus olhos. Acho melhor atender o pedido dela, pelo menos por alguns minutos. Antes que ela pudesse protestar, Sofia reapareceu, puxando-a pela mão. Vamos, tia Maju! Os olhares dentro da cozinha variaram entre espanto e reprovação, mas ninguém ousou intervir. Maju foi conduzida pela menina até a ala residencial da mansão, onde os corredores eram silenciosos e cheiravam a lavanda. Entraram no quarto principal, onde o vestido azul estava pendurado no armário, protegido por um tecido translúcido. Sofia soltou a mão de Maju e correu até o armário, abrindo-o com a impaciência de quem sabe exatamente o que quer. Veste, veste! Maju olhou para o vestido. O tecido parecia capturar a luz e devolvê-la em reflexos sutis. Passou a mão, sentindo a maciez. O peso da situação começava a se impor. Vestir aquele vestido não era apenas trocar de roupa. Era atravessar uma linha invisível, e ela sabia que nada seria igual depois disso. Respirou fundo, fechou a porta do quarto e se aproximou do espelho. O silêncio ali dentro era tão intenso que parecia ouvir o próprio coração. Lentamente, tirou o avental e a roupa simples que usava por baixo e deixou que o tecido azul envolvesse seu corpo. Ajustou as alças, sentiu o peso leve sobre os ombros e, por um momento, permitiu-se apenas olhar. O reflexo que a encarava não era mais o da babá de passos silenciosos. Havia algo novo em seus olhos, uma mistura de segurança, desafio e liberdade. Quando voltou a abrir a porta, Sofia soltou um suspiro maravilhado. Eu sabia! Está perfeita! Maju sorriu, mas o sorriso não era de quem busca aprovação. Era de quem, pela primeira vez em muito tempo, sabe exatamente quem é. No corredor, Henrique aguardava, e seus olhos se arregalaram levemente. Prepare-se! Disse apenas,
antes de seguir à frente, conduzindo-a de volta para a festa. A música que vinha do salão agora soava diferente. Não era mais um fundo distante, mas um convite. E enquanto Maju caminhava, cada passo parecia mais firme, mais consciente do que estava prestes a acontecer. Quando chegaram ao topo da escadaria, Henrique se afastou e ela ficou sozinha diante de um mar de rostos que ainda não a tinham visto. O próximo movimento estava em suas mãos e Maju estava pronta para fazê-lo. O silêncio que antecedeu a entrada de Maju foi quase tão intenso quanto o impacto que causou quando colocou o primeiro pé no alto da escadaria. A luz suave dos lustres se espalhou pelo tecido azul do vestido, revelando cada detalhe do corte elegante e o brilho sutil que acompanhava o seu movimento. O cabelo castanho solto caía em ondas sobre os ombros, e o olhar seguro parecia varrer o salão sem pressa, como se fosse ela quem decidisse o ritmo daquela noite. Os primeiros segundos foram de pura surpresa. Conversas se interromperam pela metade, taças ficaram suspensas no ar e olhares se desviaram uns para os outros, tentando confirmar se realmente estavam vendo a mesma cena. Maju não precisou apressar os passos. Descia com calma, sentindo o peso de cada olhar e, ao mesmo tempo, dominando o espaço de um jeito que ninguém esperava. No centro do salão, o anfitrião da noite, Augusto Vasconcelos, a observava com expressão indecifrável. Era um homem acostumado a controlar cada detalhe de seus eventos, e nada no script daquela festa previa a entrada triunfal de sua babá vestindo uma peça exclusiva, que até poucas horas antes estava guardada no armário da sua esposa. Mas, se esperavam que ele interrompesse a cena, se enganaram. Augusto deu um passo à frente, acenou para que a orquestra diminuísse o volume da música e, num gesto que fez muitos prenderem a respiração, estendeu a mão para Maju quando ela chegou ao último degrau. Não sabia que tinha uma convidada tão especial esta noite, disse ele, em um tom que misturava cordialidade e algo mais difícil de identificar. Posso ter a honra desta dança? Um murmúrio atravessou o salão. Alguns sorrisos de surpresa surgiram, outros de puro incômodo. Dona Celina, parada perto da mesa principal, contraiu a mandíbula, mas manteve a postura impecável. Sofia, por sua vez, quase pulou de alegria ao ver a cena. Maju hesitou por um breve instante. Aceitar aquele convite significava entrar ainda mais fundo em um território proibido. Mas havia algo na forma como todos a olhavam, como se esperassem que ela recuasse, que aceitasse o lugar que haviam designado para ela, que fez com que endireitasse os ombros e colocasse a mão na dele. A música recomeçou, suave, e eles começaram a dançar. O vestido se movia com fluidez, revelando a perna de Maju a cada giro calculado. As pessoas ao redor observavam como se assistissem a uma peça inesperada, tentando entender como aquela mulher, até então invisível, conseguia se mover com tanta graça e segurança. Você surpreendeu todo mundo esta noite, murmurou Augusto, enquanto a conduzia pelo salão. Mas acho que ainda tem mais para mostrar. Não vim para me exibir, respondeu Maju, mantendo o olhar firme. Só aceitei um convite. Às vezes, é isso que muda tudo, retrucou ele com um sorriso enigmático. Enquanto dançavam, Maju percebeu que nem todos estavam encantados. 2 homens de terno próximos ao bar cochichavam com expressões tensas. Uma mulher de vestido vermelho observava com olhos estreitos, como se tentasse decifrar uma ameaça. E, mais distante, Dona Celina mantinha a postura, mas as mãos apertavam a taça com força suficiente para deixar marcas nos dedos. Quando a música terminou, Augusto não soltou imediatamente a mão de Maju. Espero que me conceda outra dança depois. Mas por agora, quero apresentá-la a algumas pessoas. Ele a conduziu para um grupo que incluía empresários, políticos e figuras influentes. As apresentações foram feitas de maneira impecável, como se ela fosse uma convidada de honra. Alguns cumprimentaram com cordialidade, outros apenas acenaram, incapazes de esconder o desconforto. Maju,
Este é o Dr. Leandro Ferraz, disse Augusto, indicando um homem de meia idade, dono de uma rede de hospitais. Ele tem uma história curiosa com a sua família, não é mesmo, doutor? O homem pareceu surpreso com a observação, mas disfarçou rapidamente. Sim, acho que conheci seu pai há muitos anos, disse, forçando um sorriso. Mas não nos vemos desde então. Maju sentiu um frio na espinha. Poucas pessoas sabiam que ela evitava falar sobre o passado da família, especialmente sobre o pai. Antes que pudesse reagir, Augusto interveio. Tenho certeza de que ainda vamos conversar mais sobre isso. Seguiram para outra parte do salão, onde Sofia apareceu correndo para abraçá-la. Viu só, eu sabia que você ia ficar linda, disse a menina, com um brilho nos olhos que derretia qualquer tensão. Alguns convidados se aproximaram, curiosos, para puxar conversa. Uma senhora comentou sobre o vestido. Um jovem fotógrafo pediu para registrar o momento e, pouco a pouco, Maju percebeu que a barreira invisível entre funcionária e convidada começava a se desfazer, pelo menos para alguns. Mas a cada sorriso que recebia, também surgia um olhar desconfiado. Era como se, para certas pessoas, a presença dela naquele lugar fosse uma provocação. A confirmação veio minutos depois, quando um garçom se aproximou com discrição. A senhora Celina pediu para que a encontre na varanda. Maju respirou fundo e caminhou até lá. A varanda estava iluminada apenas pela luz da lua e de algumas lanternas discretas. Dona Celina estava de costas, olhando para o jardim. Quando se virou, seu rosto estava calmo demais para ser sincero. Você está se divertindo, Maju? Perguntou, com um tom que parecia educado, mas carregava algo afiado por baixo. Estou apenas participando da festa, como me pediram, respondeu Maju, mantendo a voz firme. Não se engane. O sorriso dela não alcançava os olhos. Isso aqui não é o seu mundo. Antes que pudesse responder, Augusto apareceu na porta da varanda. Maju, venha. Tenho algo para lhe mostrar. Ele a conduziu até um canto mais reservado do salão, onde estava um pequeno palco montado para discursos. Um microfone aguardava, e algumas pessoas já se aproximavam, curiosas. Você diga algumas palavras, disse Augusto, baixo o suficiente para que só ela... É o aniversário dela, sei que ela vai adorar. O coração de Mas acelerou. Falar ali para todos significava expor-se de um jeito que nunca havia feito. Mas quando olhou para a menina, que sorria ansiosa perto da mesa de doces, algo dentro dela disse que aquele era o momento. Augusto tocou seu ombro como um incentivo. Mostre a eles quem você realmente... O microfone foi entregue e Maju sentiu os olhares pesarem sobre ela novamente. Mas desta vez não havia medo. Apenas a certeza de que aquela era a sua oportunidade e que nada, nem mesmo os olhares afiados de Dona Celina, poderia tirá-la dali. O salão estava em expectativa. O som das conversas se reduziu a um murmúrio contido, como se todos aguardassem para ver o que Maju faria. O microfone pesava em suas mãos, não pelo objeto em si, mas pelo peso do momento. Ela nunca havia falado diante de tanta gente, e menos ainda de pessoas que horas antes haviam apenas como a babá. Respirou fundo, tentando encontrar a voz. Seus olhos buscaram Sofia, que, apoiada na mesa de doces, olhava para ela com um brilho que misturava orgulho e ternura. Foi ali que Maju percebeu. Não precisava impressionar ninguém além daquela menina. Quando cheguei aqui, começou com um tom calmo. Eu não sabia muito bem o que esperar. Meu mundo era simples, feito de tarefas diárias, horários e responsabilidades. Mas Sofia... Seu olhar se fixou na criança. Ela me ensinou algo que ninguém mais poderia. A plateia silenciou ainda mais. Alguns convidados se aproximaram, outros ergueram discretamente o celular para gravar. Ela me ensinou que o valor de uma pessoa não está nas roupas que veste, na casa onde mora ou no sobrenome que carrega. Está na forma como trata os outros e na coragem de ser quem é. Do outro lado do salão, Celina mantinha um sorriso forçado,
mas seus olhos denunciavam incômodo. Já Augusto, parado a poucos metros, observava com atenção, como se cada palavra fosse parte de algo que ele mesmo queria ouvir. Eu posso não fazer parte deste mundo, prosseguiu Maju, mas aprendi que gentileza e respeito atravessam qualquer barreira. E que, quando a gente encontra alguém que nos trata como igual, mesmo que tudo ao redor diga o contrário, essa pessoa se torna família. Sofia sorriu abertamente, ignorando qualquer etiqueta social, e acenou para ela com entusiasmo. Algumas pessoas se remexeram nas cadeiras, talvez desconfortáveis por se verem refletidas naquelas palavras. Maju devolveu o microfone a um assistente e começou a descer do palco. O silêncio durou alguns segundos, até que uma salva de palmas tímida se espalhou pelo salão, crescendo até se tornar um aplauso respeitoso. Não era euforia, mas também não era desprezo. Era reconhecimento. E para Maju, isso bastava. Quando voltou para perto de Sofia, a menina a abraçou com força. Você foi perfeita, disse, quase sussurrando. E sabe o que é mais legal? Agora todo mundo viu quem você é de verdade. Maju sorriu, mas antes que pudesse responder, Augusto se aproximou. Você conseguiu algo que nem eu poderia, disse ele, num tom que mesclava admiração e reflexão. Fez essas pessoas olharem para você e para si mesmas. Ela não sabia exatamente como responder, mas a sinceridade nos olhos dele a fez acreditar que aquelas palavras eram mais do que simples cortesia. Foi então que um movimento no fundo do salão chamou sua atenção. O Dr. Leandro Ferraz, aquele mesmo que havia mencionado conhecer seu pai, estava vindo em sua direção. Havia algo urgente em seu passo. Maju, preciso conversar com você, disse, olhando rapidamente para Augusto, como se a presença dele fosse um obstáculo. É sobre a sua família. O coração dela acelerou. Não era a primeira vez que alguém tentava puxar assunto sobre o passado que ela evitava, mas havia algo diferente no tom dele. Um peso, uma urgência. Não sei se este é o momento, começou ela, mas Leandro interrompeu. É agora ou talvez nunca mais. Augusto franziu o senho. Se há algo importante a ser dito, pode falar na minha frente. Leandro hesitou, mas acabou assentindo. Seu pai não desapareceu como todos pensam. Ele foi afastado, e não por acaso. O ar pareceu rarear. Maju sentiu como se o chão estivesse prestes a ceder sob seus pés. As memórias de infância vieram como flashes. Conversas interrompidas quando ela entrava na sala. Olhares apreensivos da mãe. A ausência cada vez mais longa do pai, até o dia em que simplesmente parou de voltar para casa. Por quê? A voz dela saiu baixa, mas firme. Leandro olhou para os lados antes de responder, porque havia pessoas interessadas em tirar dele algo muito valioso. E pelo que sei, isso ainda não terminou. Augusto, até então calado, deu um passo à frente. Está dizendo que a gente aqui, que tem ligação com isso? O médico não respondeu de imediato, mas o olhar que lançou a Celina, que conversava ao longe com um grupo seleto de convidados, foi suficiente para acender um alerta em ambos. A orquestra recomeçou a tocar, tentando devolver leveza ao ambiente, mas, para Maju, nada parecia como antes. O vestido, o salão, os olhares, tudo agora estava misturado a um enigma que ela não sabia se estava pronta para enfrentar. Sofia voltou a puxá-la para perto da pista de dança, e Maju tentou sorrir, escondendo o turbilhão que começava a se formar dentro dela. Mas ao encontrar o olhar de Augusto, percebeu que ele já havia entendido. Aquela noite estava prestes a mudar de rumo mais uma vez. E dessa vez, a transformação não seria apenas sobre como a viam, mas sobre a própria vida que Maju acreditava conhecer. A música preencheu o salão outra vez, mas para Maju, cada nota parecia distante, como se viesse de um lugar onde ela já não estava. As palavras de Leandro ainda pulsavam na mente, misturando-se com o olhar rápido que ele lançara a Celina.
Havia algo naquele gesto que ela não podia ignorar. Enquanto os convidados retomavam conversas, risos e brindes, ela se mantinha imóvel por alguns segundos, observando tudo como se fosse uma espectadora invisível. Só que, naquele instante, invisível era a última coisa que ela conseguia ser. Augusto se aproximou, sua postura ereta, mas o olhar revelava uma preocupação crescente. Precisamos descobrir exatamente o que ele quis dizer. O tom dele não era de sugestão, era de urgência. Não quero que você seja pega de surpresa, principalmente se alguém aqui não quiser que a verdade apareça. Maju sentiu um arrepio subir pela espinha. Não apenas pelas palavras dele, mas pelo fato de que, de alguma forma, sabia que Augusto estava certo. Algo estava prestes a acontecer e não seria pequeno. No canto do salão, Leandro ainda os observava. Parecia dividido entre se aproximar de novo ou deixar que aquela conversa ficasse para outro momento. Mas antes que pudesse decidir, Celina interceptou o caminho dele, pousando a mão em seu braço e iniciando uma conversa com um sorriso calculado. A cena era nítida para Maju. Celina, sempre impecável, usando seu vestido dourado como armadura, inclinava levemente o rosto, falando baixo, enquanto Leandro evitava olhá-la diretamente nos olhos. Algo ali não era mera cordialidade. Parecia contenção. Não gosto disso, murmurou Augusto, percebendo a troca. Vou me aproximar. Mas Maju segurou seu braço. Não agora. Eles não podem perceber que estamos atentos. Ela sabia que agir sem cuidado poderia fechar portas antes mesmo de descobrir onde estavam as fechaduras. Então respirou fundo e tentou, ao menos por fora, entrar no clima da festa. Sofia, alheia à atenção dos adultos, correu até ela com um pedaço de bolo na mão. Maju, você precisa experimentar, é de chocolate com framboesa, disse com os olhos brilhando. Maju sorriu, aceitando a pequena garfada que a menina ofereceu. O sabor doce contrastou com o peso amargo que carregava por dentro. Está delicioso, respondeu, acariciando os cabelos dela. Mas não coma tudo de uma vez, está bem? Enquanto falava com Sofia, Maju percebeu que mais convidados se aproximavam, alguns para parabenizá-la pelo discurso de antes, outros apenas para satisfazer a curiosidade. Perguntas sutis surgiam no meio de cumprimentos educados. De onde ela era, há quanto tempo trabalhava ali, se tinha família por perto. Nada que, isoladamente, soasse ameaçador, mas em conjunto parecia uma sondagem calculada. Augusto se manteve por perto, atento a cada rosto. Leandro, agora sem Celina ao lado, parecia mais inquieto. Aproximou-se novamente, mas não teve tempo de falar. O mestre de cerimônias subiu ao palco para anunciar a próxima parte da festa. Uma homenagem aos colaboradores mais antigos da família anfitriã. Foi nesse momento que Maju entendeu. O nome dela estava na lista. Ao ser chamada, cruzou o salão sob aplausos moderados. Mas o que mais sentia não era orgulho, e sim a tensão de estar no centro, cercada por rostos que, de repente, pareciam estar medindo cada movimento seu. Recebeu um pequeno troféu simbólico e agradeceu brevemente, mantendo o sorriso que a situação exigia. Porém, quando seus olhos encontraram os de Celina na plateia, viu algo além da surpresa ou desagrado habituais. Havia vigilância. Ao descer do palco, Leandro se aproximou rapidamente, falando baixo, quase sem mexer os lábios. Eles querem te manter perto, para te vigiar. As palavras atingiram Maju como uma rajada fria. Antes que pudesse responder, Celina surgiu ao lado deles, interrompendo a conversa com um tom doce demais para ser genuíno. Maju, querida, que tal tirar uma foto com todos nós? Seria um belo registro. Era mais uma armadilha social. Recusar seria mal visto. Aceitar significaria se prender ainda mais naquele jogo que ela mal começava a entender. Ela assentiu e logo foi posicionada no centro de um grupo. O fotógrafo ajustava a câmera, mas Maju percebia que, ao redor,
Os olhares iam muito além de simples atenção. Era como se cada pessoa estivesse esperando algo dela, ou esperando que ela cometesse um erro. Augusto permaneceu na lateral, braços cruzados, claramente descontente com a situação. Leandro se afastou alguns passos, talvez para não atrair atenção, mas seus olhos não deixavam Maju um instante sequer. Quando o flash disparou, a sensação se intensificou. Havia uma espera no ar, como o silêncio que antecede uma tempestade. Algo estava para acontecer, e todos ali pareciam saber, menos ela. O clique do flash ainda pairava no ar quando as luzes do salão começaram a baixar um tom, como se alguém nos bastidores tivesse girado um botão de intensidade. A orquestra recebeu um gesto discreto do maestro e trocou a valsa por um tema mais lento, com cordas alongadas que pareciam abrir espaço para algo importante. Os convidados se entreolharam, tentando adivinhar o próximo movimento da noite. Maju sentiu o coração acelerar, mas o rosto permaneceu sereno. A poucos passos, Celina cochichou algo ao ouvido do mestre de cerimônias e apontou na direção da cozinha. O recado era claro: recolocar tudo no lugar, empurrá-la de volta para os fundos. Antes que ele se movesse, Sofia surgiu, driblando adultos e vestidos amplos, tomou a mão de Maju e puxou-a com a urgência de quem está prestes a apresentar um segredo. "Vem comigo", pediu, como quem pede um pacto. A menina a levou por um corredor lateral até a base de uma escadaria auxiliar que subia para a galeria. Lá em cima, um balcone adornado por cortinas de veludo dava vista para todo o salão. Henrique, que observava a movimentação desde o início, já as esperava no patamar e, sem palavras, abriu caminho. De algum lugar, um técnico regulou os dimmers. O brilho dos lustres perdeu o dourado exagerado e adotou um tom acolhedor, elegante, que deixava o ambiente com respiração própria. A cor do vestido de Maju ganhou profundidade. O azul parecia água viva sob a luz. "Quando eu levantar a mão, é sua vez", disse Henrique baixo, com um meio sorriso cúmplice. Do piso principal, Augusto percebeu o reposicionamento e sinalizou ao maestro. A música fez uma curva delicada. O burburinho caiu um nível. Celina, do centro, girou o rosto e viu a silhueta de Maju recortada contra o varandim. O que apareceu em seus olhos não foi surpresa. Foi alarme. Henrique ergueu a mão. O cortineiro abriu o tecido com suavidade, revelando Maju por inteiro no alto da galeria. Não havia pressa em seu gesto, nem tentativa de seduzir o público. Havia domínio. O vestido seguia o corpo sem ela precisar tocá-lo. O corte alongava a linha do pescoço, o cabelo caía livre. E aquele azul, sob a luz neutra e macia, parecia dizer um nome que o salão ainda não sabia pronunciar. A orquestra cedeu espaço para um silêncio curto e necessário. O maestro levantou o arco. Um único violino sustentou a nota que Maju escolheu para iniciar a descida. Ela não correu, não fez pose, desceu. Os primeiros degraus aconteceram sem som, ou foi assim que todos perceberam. As conversas, mesmo as mais insistentes, murcharam. O som das taças batendo no vidro cessou. Até os garçons pararam onde estavam, bandejas suspensas, como se a gravidade tivesse pedido licença por alguns segundos. O rosto de Maju não pedia perdão, pedia atenção. No patamar intermediário, um foco suave veio de lado, recortando a textura do tecido e marcando a perna revelada pelo corte do vestido. Não havia vulgaridade, havia precisão. Cada passo parecia medido para a linguagem do lugar, como se a escadaria tivesse sido desenhada para ela desde o início. Na fileira esquerda, um casal interrompeu um sussurro. À direita, dois homens que antes cochichavam no bar endireitaram as costas sem perceber. Um fotógrafo, treinado em capturar o instante exato em que um rosto se entrega, apertou o botão no momento em que o queixo de Maju se ergueu 1 milímetro apenas. Suficiente para redesenhar a hierarquia daquele salão.
Celina avançou um passo à frente, mas o gesto parou no ar quando a mão de Augusto tocou o encosto da cadeira principal, como quem lembrava, sem falar, quem conduzia a noite. O mestre de cerimônias, indeciso, olhou para ambos e optou pelo silêncio. Leandro, próximo a uma coluna, não desviou os olhos de Maju nem por um segundo. Havia uma espécie de reconhecimento antigo ali, o encaixe de uma memória cujo contorno vinha de volta. Sofia, no parapeito da galeria, acompanhava a descida com um sorriso de vitória pequena e sincera, as mãos apertadas num aplauso contido que ela ainda não sabia se podia liberar. Quando Maju alcançou o último lance, a música retomou corpo, agora com harpa e metais em registro baixo, como se o chão tivesse ganhado pulso. O salão abriu passagem sem que ninguém combinasse. Uma avenida invisível se formou do pé da escada até o centro. Maju seguiu, braços soltos, ombros alinhados, olhar à altura do mundo. Não buscou rostos amigos, nem desafiou inimigos. Apenas ocupou. Ela parou sob o lustre central. O reflexo do cristal foi devolvido pelos olhos de metade dos presentes. O azul do vestido respirou. O tempo não parou, mas aceitou o convite para desacelerar. Senhoras e senhores! A voz de Augusto veio limpa, sem pressa, ecoada apenas pelos microfones embutidos no rodapé do palco. Esta é Maju. Alguns a conhecem como a babá que cuida de quem amamos. Outros como a mulher que hoje nos lembrou o que é ter presença. Eu a convido a ficar onde merece, no centro. O gesto dele não foi teatral, foi claro. O mestre de cerimônias inspirou, ensaiou interromper, desassistiu. Celina sorriu com os lábios, os olhos firmes como lâminas. Uma convidada de vestido vermelho virou a cabeça discretamente na direção do bar, desesperada por ancorar o olhar em qualquer coisa que não fosse aquela cena. E foi então que o primeiro par de palmas aconteceu. Tímido, ao fundo. Outro o seguiu, menos envergonhado. Mais dois. Em segundos, não era o estouro de um aplauso, mas um tecido contínuo de mãos que reconheciam o evidente. Quem não aplaudiu preferiu a imobilidade, a forma mais antiga de resistência. Maju não agradeceu com reverência, não inclinou a cabeça. Sorriso curto, sincero, a respiração ajustada para caber no momento. Se havia tremor, ficou guardado em algum lugar entre as costuras do vestido e a pele que aprendia ali uma nova gramática. Um garçom se aproximou com 2 taças. Antes que Augusto pudesse pegá-las, Sofia foi mais rápida, atravessou o corredor que se abrira e, sem pedir licença às etiquetas, ofereceu uma para Maju. A menina tropeçou um pouco na barra do próprio vestido, riu com os olhos e Maju a amparou com um gesto que costurou ternura ao espetáculo. A foto que viria desse micro-instante viveria muito além daquela noite. Do canto esquerdo, Leandro aproveitou a dobra do momento para abordar Augusto a meia voz. Se pretende anunciar algo, este é o minuto exato, antes que estraguem. Augusto concordou com um aceno quase imperceptível e caminhou até o pequeno palco. Não chamou Maju pelo diminutivo, não adoçou o tom. Devolveu-lhe o nome inteiro como quem devolve documento. Vamos brindar ao aniversário de Sofia, começou, e a sala sorriu de volta, grata por um motivo legítimo, e brindar também a uma nova etapa, ao cuidado que se transforma em liderança. Um assistente ajustou o microfone sob a base do lustre. O som veio dos 4 cantos com presença limpa. Maju, continuou Augusto, olhando-a sem pressa. Quero que coordene comigo a iniciativa social que estamos lançando. A casa abre, a cidade alcança, e precisamos de quem saiba olhar nos olhos. O palco é seu sempre que quiser. O anúncio não veio com fanfarra, veio com peso específico. Os olhares mudaram de densidade. Quem a chamara para a cozinha entendeu de repente que a porta de serviço dava para uma avenida. Celina levou a taça aos lábios e não bebeu. O cristal tremeu 1 milímetro na borda. Maju não avançou ao palco. Ficou exatamente onde estava, sob o lustre, no centro da sala.
e aceitou sem apropriar-se. O gesto disse o que as palavras não precisavam. Ela cabia ali. Um novo foco lateral acendeu-se mais baixo, laminando a textura do mármore e desenhando sombras na base da escada. Aquele era o lugar de onde a transformação havia se iniciado horas antes. Agora, era o lugar para onde as atenções retornavam por reflexo. 2 fotógrafos reposicionaram-se, guiados por instinto. O maître reabriu o serviço como quem não queria interromper o alinhavo do momento. A orquestra trouxe de volta a valsa, porém com sopros discretos que seguravam a respiração do salão no compasso certo. E então aconteceu o detalhe que fazia falta. Uma convidada idosa, joias antigas e postura de quem já viu mais do que gosta de contar, deixou a fileira e caminhou até Maju. Estendeu-lhe a mão, não para conduzi-la, mas para tocá-la no ombro com uma delicadeza rara. "Eu lembro de você pequena", murmurou, volume suficiente para que 3 mesas ouvissem. Seu pai era bom e muito teimoso. A frase caiu como semente num terreno pronto. Leandro fechou os olhos por um instante, como quem vê o contorno do mapa finalmente surgir. Celina deu um passo que traiu impaciência. Augusto registrou o fio novo que atravessava o salão e entendeu que a noite ainda guardava outra camada. Maju assentiu, agradecendo o gesto com um olhar grato. Não perguntou nada ali, guardou, porque a descida triunfal não era só a escada. Era a passagem de um território para outro. E a próxima porta, todos sentiram, já estava entreaberta. A música sustentou a cena pelo tempo exato de gravá-la na memória coletiva. Quando o salão voltou a respirar no ritmo comum, nada estava realmente no mesmo lugar. Nem as pessoas, nem os papéis, nem os segredos. No alto da galeria, Sofia batia palmas com a ponta dos dedos, convencida de que aquele fora o melhor presente de aniversário possível. No centro, Maju mantinha a coluna alinhada e os pés firmes, como quem aprendeu a pisar sem pedir licença. E na borda da pista, 2 olhares se cruzaram por um segundo longo. O de Leandro, firme, e o de Celina, afiado. Havia algo prestes a ser dito. Mas o salão, generoso apenas por um instante, decidiu segurar o som. O intervalo exato entre a nota que termina e a que começa a mudar tudo. O primeiro brinde já tinha se dissipado no burburinho quando o silêncio denso voltou a se instalar. Não foi a música que parou, nem as conversas que cessaram. Foi algo mais sutil, como se todos sentissem que algo estava prestes a acontecer e, instintivamente, recuassem um passo para assistir. Celina foi a primeira a avançar. Atravessou o corredor invisível que ainda separava Maju dos demais convidados. Cada clique do salto soando como um aviso. O vestido dela, impecável, cintilava com as luzes de cristal, mas o que realmente chamava a atenção era o sorriso, estreito, contido, polido demais para ser sincero. "Você..." começou com um tom que parecia doce, mas escondia uma lâmina por baixo. "Está deslumbrante, Maju, quase irreconhecível." Maju manteve o queixo erguido, sem devolver o elogio. Havia aprendido, em noites muito menos iluminadas, que algumas palavras vinham embrulhadas para ferir. "Irreconhecível para quem nunca me olhou de verdade", respondeu a voz limpa, sem elevar o tom. O comentário não caiu apenas entre elas. Respingou nos ouvidos mais próximos, que se inclinaram sutilmente para ouvir melhor. Augusto, a poucos passos, mediu a distância e decidiu não interferir ainda. Celina deu um passo mais próximo, a mão quase tocando o braço de Maju, mas parou a centímetros, como se o contato fosse mais íntimo do que pretendia permitir. Não entenda mal", disse girando o rosto para que os fotógrafos pudessem capturar seu perfil mais favorável. "É que não é comum ver uma funcionária se apresentar assim, no centro da festa, vestida como alguém que pertence", completou Maju, cortando a frase com precisão. O murmúrio cresceu. Pequenos olhares trocaram-se entre mesas. Alguns convidados pareciam constrangidos, outros curiosos.
Sofia, ao fundo, se espremeu entre dois arranjos para ver melhor. Leandro, que até então permanecia como uma sombra observadora, deu um passo à frente. Sua presença alterou o peso da cena. Celina, chamou, num tom que carregava um aviso implícito. Creio que todos já perceberam o quanto Maju está à altura de qualquer convidado aqui. Talvez possamos poupar comparações. Celina girou o corpo para encará-lo, e naquele instante ficou claro que havia algo não dito entre eles também. O olhar dela tinha a frieza calculada de quem sabe exatamente onde apertar para machucar. Você sempre defendeu demais quem não sabe se defender, Leandro. Rebateu, deixando escapar um leve deboche. Mas, se quer tanto intervir, diga à nossa ilustre convidada quem realmente é a família que ela está tentando impressionar. O ar pareceu rarear. Maju não desviou o olhar, mas sentiu o estômago contrair. Se tem algo a dizer, diga para mim, pediu, a voz ainda firme, mas com a atenção de quem está prestes a receber um golpe. Celina não hesitou. Você acha que está aqui porque Augusto enxergou potencial? Não, querida. Você está aqui porque ele se sente culpado por algo que aconteceu há muito tempo, algo que envolve seu pai. Um frio percorreu a espinha de Maju. As peças soltas de memórias incompletas começaram a se mexer. A lembrança vaga de uma noite chuvosa, de vozes alteradas, de sua mãe chorando sozinha na cozinha. Cuidado com o que vai dizer. Augusto interveio, enfim, sua voz carregada, grave, cortando a tensão como uma lâmina. Celina, porém, sorriu. Não era um sorriso bonito, era a satisfação de quem acredita ter encostado alguém contra a parede. Ou vai me mandar calar na frente de todos? Provocou. Talvez seja a hora de Maju saber que seu pai não perdeu tudo por azar. O coração de Maju batia alto, mas a postura não cedeu. Ela não sabia se queria ouvir ou se precisava impedir. Se for para falar, fale a verdade, disse, e agora a sala inteira estava em silêncio absoluto. Celina respirou fundo, pronta para continuar, mas foi interrompida por um gesto brusco de Leandro, que deu mais um passo, colocando-se fisicamente entre as duas. Não é aqui, e não é assim, disse, olhando firme para Celina. Você sabe que o que tem é veneno, e veneno não se serve junto com champanhe. A tensão era tão densa que se podia quase tocar. Alguns convidados aproveitaram para se afastar discretamente, enquanto outros, fascinados, não conseguiam desgrudar os olhos. Maju, sem abaixar a cabeça, deu um passo lateral, quebrando o círculo que Celina tentava formar ao seu redor. Eu não preciso que ninguém fale por mim, declarou, com voz clara. E se há algo que eu tenha que saber, vou descobrir. Mas não será porque alguém quis me humilhar na frente de todos. O olhar dela atravessou Celina, que pela primeira vez na noite perdeu por um segundo a compostura. O sorriso diminuiu, a tensão nos ombros denunciou o incômodo. Augusto avançou finalmente, colocando-se ao lado de Maju, e sua presença fez o círculo se desfazer. A festa continua, anunciou com autoridade. O que tiver que ser dito, será dito em privado. O salão respirou novamente. A orquestra, como se tivesse esperado o sinal, retomou o ritmo com um compasso mais vivo. Celina recuou lentamente, seu olhar ainda cravado em Maju, mas agora com uma promessa silenciosa. Aquilo não tinha acabado. Maju permaneceu no centro, o coração ainda acelerado, mas com a estranha sensação de que, apesar da tensão, algo dentro dela tinha se fortalecido. Leandro se aproximou e, num tom baixo, disse: não deixe que ela defina o seu momento. A verdade não se esconde para sempre, mas você precisa estar pronta para ouvi-la. Maju não respondeu, apenas manteve o olhar fixo em Celina, que agora conversava com um grupo próximo ao bar, gesticulando demais. Havia um jogo em curso, e ela sabia que a próxima jogada poderia mudar tudo. E de algum modo, Maju sentia que essa jogada viria mais rápido do que imaginava. A música seguia, mas para Maju, o salão inteiro parecia abafado, como se os sons chegassem de muito longe.
As palavras de Celina ainda giravam na sua mente, cortando o brilho das luzes e deixando tudo com um tom mais sombrio. Ela sabia que precisava de respostas e sabia exatamente onde encontrá-las. Augusto, percebendo a inquietação dela, inclinou-se e disse em voz baixa: "Precisamos conversar. Agora." Sem esperar resposta, ele fez um gesto discreto para que Leandro os acompanhasse e os três se afastaram para um dos corredores laterais do casarão, onde o som da festa se dissipava. Maju manteve o queixo erguido, mas o estômago parecia dar voltas. No corredor, sob a luz suave de arandelas douradas, Augusto parou, respirou fundo e encarou Maju como quem se prepara para atravessar uma ponte frágil. O que Celina disse não é mentira. Começou e a tensão no ar aumentou, mas ela contou de um jeito que distorce tudo. Maju cruzou os braços, o olhar fixo nele. "Então me conte do seu jeito." Augusto passou a mão pelos cabelos como se quisesse ganhar tempo. "Seu pai trabalhou comigo há muitos anos. Éramos amigos. Só que houve um problema sério numa das obras da construtora. Documentos desapareceram, o dinheiro sumiu. E ele foi responsabilizado. Leandro, que estava encostado na parede, interveio. Só que ele não era culpado, Maju. Eu estava lá, o desvio já tinha acontecido antes, e alguém precisava de um bode expiatório." Maju sentiu a garganta apertar. "E vocês deixaram que fosse ele?" Augusto fechou os olhos por um instante. "Eu não consegui impedir. Na época eu estava sendo pressionado por acionistas e qualquer escândalo poderia afundar tudo. Eu deveria ter defendido seu pai. Não o fiz e me arrependo disso todos os dias." O silêncio que se seguiu foi pesado. Maju olhava para ele tentando entender se aquele arrependimento era real ou mais uma forma de aliviar a própria culpa. "Minha mãe passou noites chorando. Meu pai saiu de casa um homem quebrado. E você continuou a viver assim, entre festas e brindes", disse, a voz baixa, mas carregada. Augusto se aproximou de um passo. "Eu tentei compensar. Contratei sua mãe para cuidar da casa, ajudei com a escola, e quando soube que você trabalhava como babá, quis te dar uma chance de mostrar quem é. Mas Celina transformou isso em arma." Leandro a observava atentamente, como se cada palavra dita fosse um movimento crucial num jogo que já durava anos. "O que você faz agora vai definir como essa história termina, Maju", disse ele. Ela respirou fundo. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam, mas junto com a clareza vinha uma dor profunda. A imagem que ela tinha de Augusto estava despedaçada. "Você me convidou para essa festa para limpar sua consciência?" perguntou, e o silêncio de Augusto foi resposta suficiente. Maju deu um passo para trás, a cabeça erguida, mas os olhos marejados. "Então ouça bem, eu não vou ser sua vitrine de redenção. Se estou aqui, é por mim, não por você." Ela se virou para sair, mas Leandro segurou levemente seu braço. "Maju, Celina sabe mais do que contou, e se ela resolver falar na frente de todos, pode distorcer ainda mais. Talvez seja melhor você mesma dizer a verdade." A ideia bateu como um raio. Por um instante, Maju se imaginou no centro do salão contando tudo, tirando de Celina a arma que ela usava. Mas isso significaria expor sua família diante de estranhos. "Se eu falar, será no meu momento", respondeu, e puxou o braço, seguindo pelo corredor até voltar para a área principal. A festa parecia ter retomado o ritmo normal, mas alguns olhares ainda se voltavam para ela, curiosos. Celina estava junto a um grupo perto do bar, rindo de algo que claramente não tinha graça, apenas para mostrar que nada a abalava. Maju cruzou o salão em direção a Sofia, que a olhou com preocupação. "Está tudo bem?" perguntou a amiga. "Vai ficar", disse Maju, sem parar de caminhar. "Mas antes, eu preciso tirar uma última dúvida." Ela não explicou mais nada, deixando Sofia para trás. Seu destino era a biblioteca da casa, uma sala que poucos convidados conheciam. Lembrava-se de ter visto Augusto entrar ali no início da noite.
Ao empurrar a porta, a luz baixa revelou estantes cheias e, sobre a mesa central, uma caixa de madeira antiga. Maju se aproximou e abriu a tampa. Lá dentro, entre papéis e cartas amareladas, estava um envelope com o nome de seu pai, escrito à mão. As mãos dela tremeram ao retirar o conteúdo. Havia cópias de documentos da época do escândalo, e ali estava a prova. Registros que inocentavam seu pai e mostravam que outra pessoa, ligada à diretoria, era a verdadeira responsável pelo desvio. Maju ficou parada, sentindo o coração bater acelerado. Ela tinha nas mãos não só a chave para limpar o nome do pai, mas também uma forma de virar o jogo contra Celina e até contra Augusto, se quisesse. Atrás dela, uma voz cortou o silêncio da sala. Achei que você não fosse encontrar isso tão rápido. Maju se virou e viu Celina encostada na porta, com aquele mesmo sorriso calculado. Vejo que descobriu a parte que faltava da história. Maju segurou os papéis contra o corpo. E vejo que você sabia disso o tempo todo. Celina deu de ombros. Informação é poder, querida. E agora você tem nas mãos algo que pode destruir Augusto ou salvá-lo. A escolha é sua. As duas se encararam. E naquele momento, Maju entendeu que o próximo passo decidiria não só o seu destino, mas o de todos naquela casa. Maju manteve os olhos cravados em Celina por alguns segundos, avaliando cada microexpressão no rosto da mulher. Era como se pudesse ver, atrás daquele sorriso, uma rede inteira de interesses e manipulações tecida ao longo dos anos. A caixa com os documentos ainda estava aberta sobre a mesa, como uma peça de xadrez crucial que acabara de ser colocada no tabuleiro. Por que guardar isso? Maju perguntou, a voz baixa, mas carregada. Por que não mostrar para todo mundo e acabar com essa farsa de uma vez? Celina girou um anel no dedo com ar calculado. Porque destruir Augusto nunca foi o meu objetivo. Até você aparecer. Ela deu um passo para dentro da sala. Eu prefiro observar, escolher o momento certo e negociar. Maju respirou fundo. Negociar o quê? Influência, dinheiro, posição, respondeu Celina sem rodeios. Mas agora, com você aqui, vejo uma oportunidade ainda maior. A resposta fez algo mudar dentro de Maju. Até aquele momento, ela tinha pensado que estava reagindo aos eventos da noite, mas agora percebia que tinha poder de escolha e poder de ação. Ela poderia seguir o jogo de Celina, proteger a própria família e sumir dali. Ou fazer exatamente o oposto e virar o jogo em público. Não vou ser moeda de troca, disse Maju, apertando os papéis na mão. Se você acha que vai me manipular, está muito enganada. Celina deu um sorriso frio. Então vai fazer o quê? Subir no palco e dar um discurso dramático? Sua voz estava carregada de deboche. Acha que eles vão acreditar em você, uma babá, contra um homem como Augusto? Não vou achar nada, respondeu Maju com firmeza. Vou mostrar. Ela passou por Celina, decidida, e voltou ao salão. As portas da biblioteca se fecharam atrás de si com um baque surdo, mas o som das conversas e da música rapidamente tomou conta. Lá na frente, o mestre de cerimônias anunciava que seria feito um brinde especial para celebrar os parceiros da empresa de Augusto. As luzes se voltaram para o centro do salão e todos começaram a se agrupar ao redor da escadaria. Maju, ainda na parte superior, olhou para baixo. Reconheceu rostos que a olhavam com curiosidade, alguns com desdém, outros com sincero interesse. No fundo, viu Sofia, tensa, e Leandro, que parecia já imaginar o que viria a seguir. Augusto, de taça na mão, começou a falar sobre gratidão, parcerias e lealdade. Cada palavra parecia mais vazia para Maju, que apertava os papéis contra si. Quando ele se preparou para fazer o brinde, ela deu um passo à frente. Posso dizer algumas palavras? Sua voz soou clara, cortando o burburinho do salão. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Augusto hesitou,
claramente surpreso, mas acenou com a cabeça. Claro, Maju. Ela desceu os primeiros degraus com firmeza, o vestido azul se movendo como uma extensão do seu corpo, elegante e imponente. Cada passo era acompanhado por olhares que se prendiam nela, e quando chegou ao centro do salão, parou diante do microfone. Esta noite começou como um trabalho comum para mim, disse, a voz controlada. Mas rapidamente, descobri que havia algo muito maior acontecendo aqui. Algo que minha família carregou por anos. Sussurros começaram entre os convidados. Maju ergueu os documentos. Meu pai foi acusado injustamente de um crime que não cometeu. Foi julgado e condenado pela opinião pública, enquanto o verdadeiro culpado continuou vivendo entre taças de cristal e jantares de gala. Augusto endureceu o semblante, mas não a interrompeu. Hoje encontrei as provas que limpam o nome dele, continuou Maju, e decidi não esperar mais. Ela abriu uma das folhas, expondo o carimbo oficial e as assinaturas que comprovavam a fraude cometida por outro membro da diretoria. Um murmúrio mais alto percorreu o salão. Algumas pessoas se inclinaram para ver melhor. Durante anos, a minha mãe trabalhou nesta casa. Durante anos eu a vi abaixar a cabeça. Hoje, estou aqui para dizer que não vou mais abaixar a minha. Nesse momento, Leandro deu um passo à frente, colocando-se ao lado dela. Posso confirmar tudo o que ela disse, declarou com voz firme. E mais, posso afirmar que Augusto tentou ajudá-la agora, mas foi tarde demais para apagar o que aconteceu. Celina, parada no fundo, observava com um meio sorriso, como se estivesse assistindo a um espetáculo que ajudou a escrever. Augusto colocou a taça sobre a mesa próxima e avançou, parando diante de Maju. Você tem todo o direito de me culpar, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. E tem todo o direito de mostrar essas provas. Se quiser, pode me destruir agora mesmo. O silêncio no salão se tornou absoluto. Todos esperavam que ela fosse usar aquele momento para arruinar Augusto de uma vez. Mas Maju respirou fundo. Não vim para destruir ninguém, Augusto. Vim para limpar o nome do meu pai. Ela ergueu os papéis novamente. E para mostrar que, por mais que tentem nos colocar no lugar de invisíveis, sempre chega o dia em que somos vistos. Um aplauso tímido começou em algum ponto do salão, crescendo até que várias pessoas batiam palmas. A expressão de Celina endureceu. Não era esse o desfecho que ela queria. Augusto deu um passo para trás, visivelmente abalado, mas com um olhar que misturava arrependimento e alívio. Seu pai merecia justiça, Maju. E você fez isso acontecer. Ela apenas assentiu, virando-se para sair do centro do salão. Ao passar por Celina, manteve o queixo erguido, e as duas trocaram um olhar rápido que dizia mais do que qualquer palavra. Maju não era mais uma peça no jogo de ninguém. Enquanto caminhava em direção à saída, Sofia correu para alcançá-la. Você acabou de mudar tudo, disse a amiga ofegante. Não, respondeu Maju com um leve sorriso. Eu só comecei. E com isso, deixou para trás não apenas o salão luxuoso, mas também todos os anos em que viveu à sombra de uma injustiça. Naquela noite, a virada de destino não foi apenas limpar o nome de seu pai, foi tomar para si o controle da própria história. O dia seguinte amanheceu com um céu limpo e um vento suave entrando pela janela aberta do pequeno apartamento de Maju. Aquele mesmo espaço que até pouco tempo atrás parecia carregado de limitações, agora tinha um ar diferente, como se as paredes respirassem alívio junto com ela. Na mesa da cozinha, os documentos que libertaram o nome de seu pai estavam guardados dentro de uma pasta nova. Não era mais apenas um punhado de papéis velhos, mas um símbolo de dignidade recuperada. O telefone vibrou. Era uma mensagem de Sofia. Você saiu em todos os jornais. Quer que eu passe aí? Maju sorriu. Não pelos jornais. Ela sabia que o burburinho iria passar, mas pela sensação de que desta vez era lembrada não como a filha da empregada, e sim como a mulher que teve coragem de falar. Enquanto preparava o café, ouviu batidas na porta. Ao abrir,
Encontrou Leandro segurando uma sacola de pães quentinhos. Vim garantir que você se alimenta antes de sair mudando o mundo, disse ele, com aquele tom meio sério, meio brincalhão. Sentaram-se juntos e Maju percebeu que havia algo novo no olhar dele. Não era pena, não era simples amizade. Era respeito genuíno, daqueles que só se conquista quando alguém vê de perto a sua força. E agora? Ele perguntou. Qual é o próximo passo? Maju respirou fundo. Agora quero criar algo que vá além da minha história. Quero ajudar outras pessoas a não esperarem anos para serem ouvidas. No fundo, ela sabia que aquela noite no salão tinha sido apenas o começo. A vitória não estava só em ter exposto a verdade, mas em abrir portas para que outras vozes também saíssem do silêncio. Do lado de fora, o mundo seguia seu ritmo. Mas para Maju, cada passo dali em diante teria um propósito diferente. O passado não podia ser mudado, mas o futuro estava em suas mãos. E desta vez, ela não iria deixá-lo escapar. Com um último gole de café, levantou-se, pegou a pasta com os documentos e sorriu para Leandro. Vamos, temos muito trabalho pela frente. E assim saiu para o mundo, não mais como a babá invisível que todos subestimaram, mas como a mulher que aprendeu a transformar feridas em força e silêncio em voz. Às vezes, a vida nos coloca no papel de figurantes na própria história, esperando que aceitemos o silêncio como destino, mas basta um momento de coragem para transformar cada olhar de desprezo em prova da nossa força, e cada tentativa de nos apagar em combustível para brilhar ainda mais. Então, se você acredita que toda vida merece sua própria virada de destino, inscreva-se no canal e acompanhe outras histórias tão intensas e inspiradoras quanto a de Maju, porque a próxima pode mexer ainda mais com você.